Olá, um bom dia a todos, uma boa tarde e uma boa noite. Amém? Hoje eu trago para vocês, amados, uma palavra que ela vem ecoando muito dentro do meu coração. E é uma grande realidade, pois a própria palavra nos fala, conhecer a verdade, ela é libertadora. Amém? Hoje na palavra de Marcos, no capítulo 9, no versículo 43, nos fala: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se acaba. Aleluia, Jesus, glória a Deus. No versículo de número 45 nos fala: e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que ter dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de hoje nos fala que o pecado é a nossa queda. O pecado, ele aleja a nossa alma e compromete com o nosso corpo e principalmente com a nossa salvação. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E na palavra de Isaías, no capítulo 43, no versículo 8, nos fala: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Amém? Glória a Deus, aleluia. E no livro de João, amados e amadas, do versículo de número 1 ao versículo de número 41, ele nos fala de uma lógica irrefutável, como diz na própria palavra: um homem nascera cego, então um dia veio o Senhor e ele deixou de ser cego. Em vez de regozijar-se pela sua cura miraculosa, os fariseus encheram-se de ódio. Eles tinham que sondar, desmerecer, afrontar e acusar Jesus porque o milagre por ele realizado violara a teologia deles. Vocês imaginam, Jesus veio para fazer a boa obra, alcançar os pecadores, os insolutos, e ele veio com autoridade para curar e libertar e ser impedido de libertar, de trazer a verdade, a realidade, para que a cegueira fosse removida dos olhos. Então tem aqueles que lamentavelmente têm um pouco entendimento na própria palavra, preferem manter-se surdos, cegos e mudos para a realidade que a própria palavra nos apresenta, conhecer a verdade que ela nos liberta. Amém? E a teologia que eles defendiam também. Aleluia, Jesus. Mas ao curar o cego, aquele homem, se Jesus estava pervertendo a verdade sobre o pecado e o resultado dos pecados que eles tinham dentro da teologia que eles defendiam. Mas nós sabemos que o cego, ele aceitou a cura, ele aceitou a palavra que fez cair por terra toda aquela cegueira. E nós vivemos num mundo que ninguém quer receber bênção de Deus na vida. Poucas pessoas têm um conhecimento verdadeiro da palavra, que é a verdade, que Cristo cura sim, liberta, restaura, quando alcança a nossa alma e quando chega ao nosso coração. Nós vivemos num mundo abarrotado de ceticismo, questionando valores e argumentos que são inimagináveis, e a verdade que se apresenta no mundo afora por pessoas que estão zombando da palavra, pessoas que vivem opressivas, com argumentos que não têm entendimento nem compreensão, muitas pessoas calando testemunhos reais de pessoas que têm uma vida abençoada por Deus por causa de uma cegueira espiritual, por falta de testemunho vivo da existência de Deus que faz o milagre. Amém? O importante é de ser tocado pela palavra e permitir-se que ela venha alcançar o nosso coração e a nossa alma e libertar o nosso corpo cativo de toda a podridão do mundo que nós permitimos entrar em nossas vidas, em nossas essências, com convívio e péssimos exemplos que vemos todo dia.
A nossa luta diária está na própria palavra que diz conhecer a verdade que se liberta. O corpo que se entrega ao pecado, ele aleja a alma. Amém? Disciplinar o nosso interior é buscar a verdade que liberta. O que é certo, amados? É certo. O que é errado, amados? É errado. Solicitar discernimento, meu amor. Se é errado fumar, vai apodrecer teu pulmão, vai aparecer uma doença, vai te deixar cego, vai te deixar uma questão ali que tu vai colher o fruto. Ter essa consciência, essa maturidade espiritual é libertadora. Assim como aquele que bebe, que intoxica o seu fígado, que desenvolve uma cirrose hepática, que promove um câncer, um tumor, que muitas vezes leva sim a uma morte. E muitas vezes, para a glória do Senhor, são alcançados pela misericórdia de doação de órgãos. E ambos deixam bem claro que a alerta grande para essa cegueira espiritual, essa recusa humana para enxergar a verdade, a tentação de enxergar, de invejar, de cobiçar, de querer, de provar, de experimentar, é uma queda. E como que o cego sem direção do seu cão guia, sem bengala, termina caindo no poço. Amém? E muitos estão cavando a própria cova. O nosso pecado é uma queda. Pecamos no ver, no falar, no ouvir, no ir, no pensar. Amém? E uma grande realidade. Começa no ver, na tentação. Assim foi Jesus atentado no deserto por Satanás, que ali lhe disse que se eres realmente o verdadeiro Filho do Deus único, transformar pedras em pães. E Jesus lhe respondeu na palavra, que nem só de pão viverá o homem. Eu não sei do que você está vivendo, qual é a tua vida, qual é a tua queda, qual é o teu pecado, se você já caiu, já se levantou, já se restaurou. Eu venho entrar em oração. Amém? Para que possamos ter essa consciência, que essa cegueira espiritual venha cair por terra, que o Senhor venha te trazer a luz aos olhos, para que possamos reconhecer que Ele veio para os pecadores. Amém? Ele veio para os pecadores. Ele veio para as ovelhas doentes, abichadas, e não para as ovelhas desgarradas. Mas na própria palavra diz, oramos para que a graça e a misericórdia do Senhor venham alcançar aquelas ovelhinhas desgarradas também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor amado, Pai querido, Deus de misericórdia, eu chego na sua presença em nome de Jesus. Eu entro em oração, Pai. Sabemos, Senhor amado, que o pecado é a nossa queda. Assim fala na palavra, Senhor, se o pecado é a queda, sabemos perfeitamente se o nosso olho é motivo de pecado, assim como a nossa língua, nossas pernas, as nossas mãos, os nossos pensamentos. Nos escraviza, Senhor, o pecado, escraviza a nossa alma e mata o nosso corpo, pouco a pouco, Senhor. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, pedimos, Pai, blindagem do nosso corpo, Pai, para não perder a nossa alma. Sabemos, Pai, que o pecado dos vícios, da droga, do tabagismo, do álcool, do cigarro, seja qual for a situação ilícita que experimentamos, Senhor, a língua, Pai, disfarçada de preocupação, gerando murmuração e fofoca, Pai, causa dependência, doença e morte, Senhor. Mas, Pai amado, querido, em nome de Jesus, Pai, que eu entro em oração nesse momento, Pai, que o Senhor venha revelar-nos para nós, Pai amado, e que possamos entender e compreender o plano de salvação da vinda de Cristo Jesus na terra. E estarmos convertidos na Tua presença, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, entender e compreender o plano da salvação, que o Senhor veio para todos os doentes, dementados, prostitutas, cegos, paraplégico, paralítico, atormentado, endemoniado. Pai querido, seja qual doença do corpo, da mente, da alma, até mesmo do coração, meu Deus. E peço ao Senhor que seja o Senhor adentrando no lar do meu irmão, não sei qual a circunstância que ele está vivenciando dentro da casa, dentro da família, se tem contenda, briga, se abrir uma brecha espiritual para aquilo que não vem de Ti, Senhor. Perdidos no engano, numa idolatria, Pai, que somente alimenta um fanatismo, Senhor, e leva à perdição, Pai amado, da sua salvação, Senhor. Deus de poder e graça, entregamos nas Tuas mãos e seja o Senhor no comando, no controle, Pai. Em nome de Jesus, venha revelar a Tua verdade, Senhor. Nós clamamos, Senhor, da mesma forma que nós Te conhecemos, Pai, entendemos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua piedade sobre a nossa nação, o nosso povo. Pedimos, Senhor, que o Senhor alcance governantes, Pai.
Pedimos, Senhor, que o Senhor alcance famílias aqui representadas, que todo nome, através do sobrenome, Pai, o Senhor possa trazer libertação, cura, Pai, a verdade que é única, Senhor, que o meu irmão possa, Pai, ter uma mente, Pai amado, disposta, um coração disposto, Senhor, a entender e compreender o plano da salvação, Senhor. Pois sabemos, Pai, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, Pai. Toda a palavra que nos auxilia ao crescimento, ao entendimento, uma libertação, uma cura, Pai. E que essa cegueira, Pai, das coisas que o mundo nos oferece, que nos leva à tentação, à queda, ao pecado, Pai, à morte, Senhor. Seja o Senhor, Pai, tornando cancelado, inoperante, em nome de Jesus. E seja a Tua verdade acima de toda a verdade, Senhor. Como diz na Tua palavra, conhecer a verdade é libertadora, Pai. E que hoje possamos entregar a Teus pés tudo que nos tira a paz. Tudo que promove briga dentro de casa. Tudo que promove um aumento de pressão, ira, raiva, ódio. Deus poderoso, aquele irmão que vive no estopim, numa roleta russa das emoções, perturbado, Pai. Seja o Senhor, meu Deus, enviando cavalos de fogo, carruagens de fogo, Pai, dentro dessa casa, Pai, que todo laço seja cortado, paralisado, inoperante, repreendido, na terra e no céu, no nome de Jesus. Pai, na autoridade do Teu Espírito Santo, repreendemos, Pai, todo espírito imundo, Pai, que leva o meu irmão a pecar. Deus poderoso, todo aquele espírito imundo que diz para ele que a vida não vale a pena, Senhor, que a morte vai trazer conforto e alívio, Senhor. Deus de poder e graça, sabemos que a morte mata o corpo, mas não mata a alma. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma, Pai, também construindo riquezas, obras faraônicas, Senhor, e não ter uma paz. Senhor amado e querido, que o meu irmão, minha irmã, perante os enfrentamentos que posso estar passando, seja na área de saúde, seja na área física, seja uma cura, seja uma graça, uma misericórdia, Senhor, seja uma questão judicial, Pai, seja um emprego, um tratamento, oh Deus poderoso, seja o Senhor alcançando, Pai, para que o meu irmão não venha cair, Pai, para que o meu irmão tenha ali preservado o seu corpo, a sua mente, sua alma, o seu coração, que o seu Espírito, Senhor, venha habitar ali agora, em nome de Jesus, que o fogo sagrado do Teu Santo Espírito envolva cada membro da família do meu irmão e da minha irmã aqui agora, Pai. É no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo que eu oro. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. É necessário termos consciência, meu amor, a consciência é o nosso guia seguro. Glória a Deus, e que não venhamos nos perder no nosso próprio entendimento. Amém. Se você gostou dessa postagem, será o seu atendimento, aprendizado para você, compartilhe. A palavra é viva, a palavra cura e ela liberta. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.